Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Que bom tê-lo aqui, unido a tantos outros corações que escolheram parar, que escolheram se colocar diante do Senhor, que escolheram acreditar que o céu ouve e que a fé transforma. Você fez uma escolha importante ao estar aqui agora. Em meio a tudo o que o dia exige, em meio a tantas vozes e tantas demandas, você escolheu este momento. E o céu viu essa escolha. Não existe oração pequena. Não existe fé insignificante. Não existe clamor que suba ao trono do Altíssimo e seja ignorado. Cada palavra pronunciada com sinceridade encontra eco no coração de Deus. Cada intenção entregue com humildade é recebida pelas mãos dos mensageiros celestes que estão sempre prontos para interceder por nós. E é exatamente por isso que estamos aqui. Porque acreditamos que o céu se move quando os filhos de Deus se unem em oração. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal Jornada da Fé, se ainda não é inscrito. Também considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Hoje invocamos a poderosa intercessão dos santos arcanjos. São Miguel, o guerreiro poderoso, que venceu a batalha mais importante da história e que continua lutando ao lado dos filhos de Deus até hoje. São Rafael, o médico celeste que acompanha os que caminham por estradas de dor e que traz cura onde tudo parecia perdido. São Gabriel, o mensageiro fiel que carrega as promessas do Pai e que anuncia a esperança onde o desânimo tentou se instalar. 3 príncipes do céu, 3 guerreiros da luz, 3 intercessores poderosos que estão aqui neste momento, respondendo ao clamor de cada coração que se uniu a esta corrente de fé. Há intenções que você trouxe até aqui. Algumas estão claras, formadas em palavras, prontas para serem pronunciadas. Outras estão guardadas em camadas mais profundas do coração, sentidas mais do que pensadas, pesadas mais do que explicadas. Há situações que você carrega há tanto tempo que já fazem parte do peso diário, que você acorda com elas e que deita com elas. Há pessoas que você ama e que precisam de intercessão. Há batalhas que estão acontecendo agora, neste exato momento, em diferentes frentes da sua vida. Tudo isso pode ser colocado aqui. Tudo isso tem lugar nesta oração. São Miguel Arcanjo, abre este momento de oração com tua presença poderosa. Que tua espada de luz afaste todo espírito que tenta impedir que esta oração produza fruto. Que a distração seja vencida pela concentração. Que a dúvida seja vencida pela certeza. Que o cansaço que tenta fechar os olhos seja vencido pelo desejo de permanecer em oração. Estamos aqui diante de ti, com o coração disponível e a fé acesa. Recebe este momento e conduz cada palavra que será pronunciada até o trono do Altíssimo. São Rafael Arcanjo, visita cada coração que está presente nesta oração. Há quem chegou até aqui ferido, há quem chegou cansado de lutar, há quem chegou com uma dor que já não sabe mais como carregar, há quem chegou na última esperança, sem ter mais para onde ir, sem mais opções na mão, sem mais forças para tentar sozinho. Para essas pessoas especialmente, estende tua presença restauradora agora. Que algo comece a ser tocado antes mesmo que a oração avance. Que quem chegou no limite sinta que o limite foi alcançado justamente para que o céu pudesse agir. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida unida nesta corrente que o Senhor conhece cada história, cada nome, cada detalhe de cada situação que foi trazida até aqui. Que ninguém sinta que sua situação é pequena demais para ser levada ao céu. Que ninguém sinta que seu pedido é grande demais para ser atendido. O Senhor que criou o universo com uma palavra é o mesmo Senhor que se inclina para ouvir o sussurro do Filho que chega com humildade. Nada está fora do alcance da graça. Nada está além do poder da intercessão dos arcanjos. Entregamos agora todas as intenções desta corrente de fé. As intenções ditas e as não ditas. As antigas e as recentes. As que parecem simples e as que parecem impossíveis. As que foram pedidas uma vez e as que já foram pedidas 1000 vezes. Cada uma delas é recebida pelos arcanjos
com a mesma atenção, com o mesmo cuidado, com o mesmo compromisso de interceder até que a resposta se manifeste, que este momento seja sagrado, que o tempo que cada pessoa dedicou para estar aqui seja recompensado com uma experiência real da presença de Deus. Que algo mude, que algo se mova, que algo se ilumine dentro de cada coração que escolheu estar aqui. Que quando esta oração terminar, ninguém seja a mesma pessoa que chegou. Que a fé que trouxe até aqui saia maior, mais firme, mais confiante do que estava ao chegar. Os arcanjos estão presentes. O céu está atento. A oração que sobe com fé nunca retorna vazia. E este momento, este tempo que você escolheu dedicar ao Senhor, já está sendo recebido com amor pelo Pai, que sempre espera os filhos chegarem. São Miguel Arcanjo, conduz esta oração com tua força e tua autoridade. São Rafael Arcanjo, envolve cada coração presente com tua ternura e tua cura. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida que o melhor ainda está por vir. Que este momento seja o começo de uma transformação que cada pessoa aqui presente possa reconhecer e testemunhar nos dias que virão. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, eu confio na intercessão de vocês. São Miguel Arcanjo, príncipe poderoso das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma dor que muitos carregam em silêncio e que poucos conseguem nomear com clareza. É uma dor que não tem rosto visível, que não aparece em exames, que não pode ser explicada em uma consulta médica. É a dor de quem acorda sem vontade de continuar. É o peso de quem olha para o futuro e não consegue enxergar nada além de mais do mesmo. É o cansaço de quem já lutou tanto, já tentou tantas vezes, já acreditou com tanta força e que agora sente que as reservas de esperança estão chegando ao fim. É por essas almas, por esses corações que estão travando a batalha mais silenciosa e mais cruel que existe, que esta oração se levanta agora com toda a fé desta corrente. O desânimo é uma das armas mais eficazes que o adversário utiliza contra os filhos de Deus. Ele não chega de maneira barulhenta, não anuncia sua presença. Vai se instalando aos poucos de maneira quase imperceptível, através de decepções acumuladas, de expectativas frustradas, de orações que parecem não ter sido ouvidas, de esforços que não produziram os resultados esperados. E quando a pessoa percebe, já está tão mergulhada no desânimo que não consegue mais enxergar saída. São Miguel, coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e esse espírito que tenta apagar a chama da esperança. Que ele não encontre mais espaço. Que sua influência seja cortada agora pela tua autoridade. A quem está aqui que já não ora com a mesma frequência de antes, porque sente que as orações não chegam a lugar nenhum. A quem deixou de acreditar em milagres porque esperou por um, e ele não veio da maneira esperada. A quem continua vindo a momentos como este, mais por hábito do que por convicção, carregando uma fé que está mais parecida com uma brasa do que com uma chama. Para essas pessoas especialmente, São Miguel age agora. Que a brasa não se apague, que o vento do céu sopre sobre ela e a reavive, que o que parece estar quase morto encontre força para voltar a arder. Protege também os que estão à beira de desistir de sonhos que carregam há anos. Há quem está prestes a abandonar um projeto que começou com fé porque os resultados demoraram demais. Há quem está considerando desistir de um relacionamento que ainda poderia ser restaurado, porque o cansaço falou mais alto do que o amor. Há quem está pensando em largar um caminho que foi claramente indicado pelo Senhor, porque as dificuldades do percurso pareceram grandes demais. Intervém antes que a desistência se torne definitiva, que a força para continuar chegue antes que a decisão de parar seja tomada. São Rafael Arcanjo, chega agora aos corações que estão exauridos emocionalmente. O desânimo prolongado deixa marcas profundas na alma. Deixa uma fadiga que o sono não resolve, uma tristeza que o entretenimento não afasta, uma sensação de vazio que a movimentação constante não preenche. Toca cada coração que está carregando esse peso com tua presença restauradora. Que tua luz alcance as camadas mais profundas onde o desânimo se instalou e o desfaça desde a raiz.
Cura as decepções que alimentam o desânimo. Há quem foi prometido e não recebeu. Há quem confiou e foi traído. Há quem esperou e foi deixado para trás. Há quem deu o melhor de si e não foi reconhecido. Essas experiências deixam marcas que vão moldando a maneira como a pessoa enxerga o futuro, fazendo com que a esperança pareça cada vez mais ingênua e a desconfiança pareça cada vez mais sábia. São Rafael desfaz essas marcas. Que as decepções do passado não sejam a lente através da qual o futuro é enxergado. Que cada coração seja curado o suficiente para acreditar novamente. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que não falham, anuncia agora sobre cada vida que está mergulhada no desânimo que o Senhor não esqueceu. Que o silêncio do céu, que foi interpretado como abandono, não era abandono, era preparação. Que as orações que pareceram não ter sido ouvidas foram todas registradas. Que os sonhos que parecem ter morrido estão apenas adormecidos à espera do momento certo para serem despertados. Anuncia que a história de cada pessoa que ora aqui ainda não terminou e que o melhor capítulo pode ser exatamente o que está por vir. Inspira sinais de esperança concretos, que ainda hoje algo aconteça que quebre a narrativa do desânimo, que uma palavra chegue no momento certo, que uma notícia boa apareça onde só havia notícias ruins, que uma pessoa certa cruze o caminho de quem estava se sentindo sozinho demais para continuar, que o Senhor use as circunstâncias do dia para falar diretamente ao coração de quem está precisando ouvir que ainda vale a pena, que o desânimo que chegou aos poucos vá embora da mesma forma, sendo substituído gradualmente por uma esperança que cresce de dentro para fora. Que cada pessoa que orou aqui hoje acorde amanhã com 1 grama a mais de fé do que tinha hoje. E depois de amanhã, mais 1 grama. E assim, dia após dia, que a chama que quase se apagou vá sendo reavivada pela graça constante dos arcanjos do Senhor. São Miguel Arcanjo, corta todo o espírito de desânimo e desesperança que tenta se instalar sobre as vidas desta oração. São Rafael Arcanjo, cura as feridas e as decepções que alimentaram o desânimo por tanto tempo. São Gabriel Arcanjo, anuncia que a esperança não é fraqueza e que acreditar ainda vale a pena. Que cada coração que chegou aqui apagado saia desta oração com a chama reavivada e com a certeza de que o Senhor nunca abandona quem confia nele. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel reaviva a esperança no meu coração. São Rafael Arcanjo, médico fiel dos corações que sangram por dentro, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma dor que muitos jamais conseguiram colocar em palavras. É uma dor que não aparece no rosto, que se esconde atrás de sorrisos aprendidos, que se disfarça de força enquanto por dentro tudo está se desfazendo. É a dor de quem foi abandonado por quem jurou ficar. É a ferida de quem foi rejeitado por quem deveria ter amado incondicionalmente. É o vazio deixado por quem partiu sem avisar, por quem virou as costas sem olhar para trás, por quem escolheu ir embora e deixou para trás uma pessoa que ainda não sabe como existir com esse buraco no peito. É por essas almas feridas, por esses corações marcados pelo abandono e pela rejeição, que esta oração se levanta agora com toda a ternura e toda a força desta corrente de fé. Tu que conheces a profundidade de cada ferida humana, tu que enxergas o que está escondido nas camadas mais fundas da alma, estende tua mão curadora sobre cada pessoa representada nesta oração que carrega a marca do abandono. Não há ferida antiga demais para ser alcançada pela graça. Não há rejeição profunda demais para ser curada pelo amor do Pai. Não há vazio tão grande que a presença do Senhor não seja capaz de preencher. Chega onde as palavras de consolo humanas já não alcançam mais e faz o que somente o céu é capaz de fazer. Há quem foi abandonado na infância e que cresceu carregando uma pergunta que nunca foi respondida. Por que eu não fui suficiente para fazer alguém ficar? Há quem foi rejeitado pelos próprios pais de maneiras que deixaram marcas que o tempo sozinho não apaga. Há quem cresceu sentindo que era um fardo, que sua presença incomodava, que seu amor não era bem-vindo. São Rafael chega especialmente a esses corações que foram feridos antes mesmo de terem força para se defender.
Que a criança interior que ainda chora dentro de cada um desses adultos seja acolhida pelo amor do Pai Celestial, que nunca abandona e que nunca rejeita. Há quem foi abandonado por um cônjuge que prometeu para sempre e que escolheu ir embora. Há quem ficou sozinho com filhos para criar, com contas para pagar, com uma vida inteira para reconstruir, enquanto ainda estava no meio do luto por aquilo que se perdeu. Há quem ainda hoje, anos depois, sente o eco daquela rejeição reverberando nas escolhas que faz, nos relacionamentos que evita, nos muros que construiu para nunca mais ser surpreendido pela dor da perda. Toca essas histórias com tua presença restauradora, São Rafael. Que a dor que ficou seja curada. Que os muros que foram construídos por proteção possam ser gentilmente derrubados pela confiança renovada. São Miguel Arcanjo, protege os que foram feridos pelo abandono contra um perigo específico que essa ferida costuma gerar. Quando uma pessoa é profundamente rejeitada, ela fica vulnerável a aceitar qualquer forma de atenção, mesmo as que fazem mal, apenas para não sentir aquele vazio novamente. Fica vulnerável a permanecer em situações que destroem, porque o medo de ser abandonada de novo é maior do que a dor de continuar sendo maltratada. Coloca tua espada de proteção ao redor dessas pessoas. Que elas não troquem a cura por um alívio momentâneo que as machuca ainda mais. Que a proteção dos arcanjos as guarde enquanto o processo de cura ainda está acontecendo. Afasta também todo espírito de autopunição que costuma acompanhar a ferida do abandono. A quem internalizou a rejeição como prova de que não merece ser amado, que há algo de errado consigo, que o problema é a própria existência. São Miguel, corta essas mentiras com tua espada. Que a voz que diz que não se é suficiente seja silenciada pela voz do Pai que diz que cada filho tem valor infinito aos seus olhos. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração ferido pelo abandono e pela rejeição uma verdade que precisa ser ouvida com clareza. O abandono humano nunca é reflexo do amor de Deus. A rejeição de pessoas nunca define o valor de uma alma. Quem foi deixado por outros não foi deixado pelo Pai. Quem não foi escolhido pelos homens foi escolhido pelo céu antes mesmo de nascer. Anuncia essa verdade com tua voz poderosa sobre cada vida que aprendeu a se enxergar através da lente da rejeição. Inspira novos começos. Há quem está pronto para curar, mas não sabe como dar o primeiro passo. Há quem deseja abrir o coração novamente, mas tem medo de que a história se repita. Ilumina esses corações corajosos que querem tentar apesar da dor. Que os primeiros passos em direção à cura sejam sustentados pelo céu. Que as pessoas certas apareçam no momento certo para mostrar que o amor seguro existe, que a lealdade existe, que é possível ser amado sem precisar ter medo de ser abandonado. Que cada ferida de abandono e rejeição representada nesta oração encontre no amor do Pai Celestial aquilo que nenhum ser humano foi capaz de dar. Que a identidade de cada pessoa seja reconstruída sobre a certeza de que é amada, que é escolhida, que é suficiente, que tem valor, que tem propósito e que nunca está sozinha enquanto os arcanjos do Senhor estão de guarda. Que a cura aconteça em camadas, com paciência e com graça. Que cada dia seja um passo a mais em direção à liberdade de amar e de ser amado, sem o peso do abandono antigo interferindo no presente. São Rafael Arcanjo, cura cada ferida de abandono e rejeição que foi trazida até esta oração. São Miguel Arcanjo, protege os corações feridos enquanto o processo de cura ainda está acontecendo. São Gabriel Arcanjo, anuncia que quem foi rejeitado pelos homens é profundamente amado e escolhido pelo Pai. Que cada alma que chegou aqui marcada pelo abandono encontre nesta oração o começo de uma cura que a liberte para viver e amar plenamente. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, cura as feridas do abandono no meu coração. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel da providência divina, voltamos nosso clamor para ti neste momento com um peso que sufoca silenciosamente milhares de famílias. É um peso que chega junto com o amanhecer, que acompanha cada refeição, que está presente em cada conversa sobre o futuro, que aparece toda vez que uma conta vence,
que uma necessidade surge, que o final do mês se aproxima e as contas são maiores do que o que entrou. É o peso das dívidas que crescem enquanto os esforços parecem encolher. É a angústia de quem trabalha honestamente e ainda assim sente que o chão está cedendo sob os pés. É o medo constante de não conseguir sustentar a família com dignidade. É por essas pessoas, por essas famílias que lutam com honestidade e que ainda assim se veem afundando, que esta oração se levanta agora com fé inabalável diante do trono do Altíssimo. Tu que anunciaste provisões sobrenaturais, tu que foste enviado para comunicar aos homens que o impossível é possível quando Deus age, volta teus olhos para cada família representada nesta oração que está travando uma batalha financeira que já dura tempo demais. Não há dívida grande demais para o poder do Senhor reverter. Não há situação financeira tão caótica que a graça celeste não possa reorganizar. Não há escassez que a providência divina não possa transformar em suficiência. Apresenta cada uma dessas histórias de luta diante do trono do Pai, com tua voz fiel e poderosa. Há quem está aqui que não sabe como vai pagar o aluguel do próximo mês. Há quem está com o nome negativado e que sente as portas se fechando uma após a outra por causa disso. Há quem contraiu dívidas tentando cuidar da família e que agora se vê num ciclo que parece impossível de romper. Há quem perdeu tudo em um momento de crise e que está tentando reconstruir sem saber por onde começar. Há quem empresta de um lado para pagar do outro e que vive nesse ciclo exaustivo sem enxergar saída. São Gabriel, leva cada uma dessas situações ao céu. Que nenhuma história de luta financeira honesta fique sem a atenção da providência divina. Anuncia sobre essas vidas que o Senhor viu cada sacrifício feito para honrar compromissos. Viu cada refeição simplificada para que as contas pudessem ser pagas. Viu cada sonho adiado para que as necessidades básicas fossem atendidas. Viu cada noite de sono perdida, calculando como o dinheiro vai esticar até o fim do mês. Viu cada lágrima derramada, escondido para que a família não percebesse o tamanho do peso que estava sendo carregado. Nada passou despercebido. Nenhum esforço foi ignorado. E o Senhor que alimentou multidões com o que parecia insuficiente é o mesmo Senhor que está sendo invocado agora. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela libertação financeira. Existem correntes espirituais que se instalam sobre algumas histórias e que perpetuam ciclos de escassez de geração em geração. Existem forças que trabalham para manter determinadas famílias aprisionadas na pobreza, na dívida e na insuficiência. Coloca a tua espada entre cada família representada nesta oração e toda força que tenta perpetuar esses ciclos. Que correntes sejam quebradas. Que padrões herdados de escassez sejam interrompidos. Que esta geração seja a última a carregar esse peso e que a libertação financeira se torne herança para os que vierem depois. Protege também os que estão sendo pressionados de maneira injusta. Há quem está sofrendo cobranças abusivas. Há quem foi prejudicado por pessoas desonestas em negócios ou acordos que pareciam seguros. Há quem perdeu dinheiro por causa de traições financeiras que deixaram não apenas o bolso vazio, mas também o coração ferido. Que a justiça do Senhor prevaleça sobre cada uma dessas situações. Que o que foi tirado de maneira injusta seja restaurado. Que quem agiu com desonestidade encontre os frutos das próprias escolhas e que quem foi prejudicado encontre reparação. São Rafael Arcanjo, cuida das feridas emocionais que a pressão financeira prolongada deixa. Há uma vergonha silenciosa que acompanha quem está endividado. Há uma sensação de fracasso que vai minando a autoestima de quem não consegue sustentar a família da forma que desejaria. Há uma ansiedade crônica que compromete a saúde, o sono e os relacionamentos de quem vive sob pressão financeira constante. Toca essas feridas específicas com tua presença restauradora. Que a dignidade de cada pessoa seja preservada independentemente da situação financeira que está enfrentando. Cura também os relacionamentos que foram afetados pelas dificuldades financeiras. Há casamentos que estão sofrendo por causa do estresse das dívidas.
Há famílias que estão se desfazendo porque o dinheiro que falta criou um ambiente de tensão constante. Restaura esses vínculos, São Rafael. Que a escassez financeira não se torne também escassez de amor e de união dentro dessas casas. Que caminhos inesperados de provisão se abram. Que oportunidades que não estavam no horizonte apareçam de maneira surpreendente. Que negociações impossíveis se tornem possíveis. Que acordos justos sejam alcançados. Que trabalhos novos sejam encontrados. Que ideias criativas e honestas de geração de renda sejam iluminadas. Que a providência divina chegue de maneiras que a mente humana não havia considerado. E que surpreendam cada família que confiou sua necessidade aos arcanjos. Que a libertação das dívidas comece a se manifestar de forma concreta e progressiva. Que cada passo de saída do endividamento seja sustentado pela graça e acompanhado pela sabedoria para não retornar ao mesmo ciclo. Que a estabilidade financeira seja construída sobre bases sólidas e duradouras. São Gabriel Arcanjo anuncia a provisão sobrenatural sobre cada família endividada desta oração. São Miguel Arcanjo quebra toda corrente espiritual de escassez e abre portas de prosperidade honesta. São Rafael Arcanjo cura as feridas emocionais que a pressão financeira causou e restaura a dignidade de cada família. Que nenhuma família que trouxe sua necessidade financeira a esta oração permaneça aprisionada e que a libertação que começa aqui produza frutos que se estendam por todas as gerações que vierem depois. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel intercede pela libertação das minhas dívidas e pela prosperidade da minha família. São Rafael Arcanjo, guardião fiel dos que carregam o peso dos anos e dos que vivem à margem da atenção do mundo, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que toca um grupo de pessoas que muitas vezes é esquecido nas orações, ignorado nas conversas e deixado de lado na correria da vida moderna. São os idosos que acordam sozinhos todas as manhãs. São os que vivem com dores que ninguém pergunta sobre elas. São os que esperam por uma visita que não vem, por um telefonema que não toca, por um sinal de que ainda são lembrados por quem disseram que jamais os esqueceriam. São os que ficaram para trás enquanto a vida das pessoas ao redor continuou avançando. E junto com eles estão todos os vulneráveis, os que dependem do cuidado alheio para sobreviver, os que não têm voz suficientemente alta para serem ouvidos, os que precisam de intercessão porque não têm mais forças para clamar por si mesmos. É por todas essas vidas, por todos esses corações que o mundo muitas vezes passa sem ver, que esta oração se levanta agora com toda a ternura e toda a força desta corrente de fé. Tu que és o companheiro fiel das jornadas mais difíceis, tu que estiveste ao lado de Tobias, quando o caminho era longo e o destino incerto, volta teus olhos para cada idoso e cada pessoa vulnerável representada nesta oração. Que tua presença seja para eles o que a presença de um filho fiel seria: constante, atenta, amorosa, protetora. Que eles não sintam a solidão como abandono, mas como um espaço onde tua presença pode ser percebida com mais clareza. Há idosos aqui representados que estão enfrentando doenças que consomem o corpo aos poucos, que acordam com dores que se tornaram companheiras permanentes, que enfrentam limitações físicas que os impedem de fazer o que sempre fizeram com facilidade, que olham para o próprio corpo e não reconhecem mais a força que um dia tiveram. São Rafael, chega a esses corpos envelhecidos com tua luz restauradora, não para reverter o tempo, mas para trazer alívio onde há dor, para trazer leveza onde há peso, para trazer paz onde há medo do que ainda está por vir. Intercede especialmente pelos idosos que estão enfrentando o declínio da mente, pelos que às vezes não reconhecem os rostos de quem amam, pelos que se perdem dentro da própria história, pelos que vivem numa névoa de confusão que os isola do mundo ao redor. E intercede também pelas famílias que cuidam dessas pessoas, que assistem com o coração partido ao processo de perda gradual de alguém que ainda está presente, mas que parece estar indo embora aos poucos. Sustenta esses cuidadores, São Rafael. Que a paciência necessária para esse cuidado seja renovada pelo céu todos os dias. São Miguel Arcanjo,
protege os idosos e os vulneráveis contra todo tipo de exploração e maus tratos. Há idosos que estão sendo maltratados por quem deveria cuidar deles. Há vulneráveis que estão sendo explorados por quem se aproveita da fragilidade alheia. Há pessoas que deveriam estar sendo amparadas e que estão sendo usadas. Coloca a tua espada entre cada pessoa vulnerável, representada nesta oração, e todo aquele que tenta se aproveitar de sua condição. Que a justiça do Senhor alcance cada situação de abuso e exploração. Que os que estão sendo maltratados sejam vistos, ouvidos e protegidos. Guarda também os passos dos idosos, que não caiam, que não se percam, que não sofram acidentes que comprometam ainda mais uma saúde já fragilizada. Que os caminhos que percorrem sejam seguros. Que os ambientes onde vivem sejam protegidos. Que os que dependem de medicamentos tenham acesso a eles. Que os que precisam de atendimento médico encontrem atendimento digno e atencioso. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada idoso e cada pessoa vulnerável, representada nesta oração, que o Senhor não esqueceu nenhum deles. Que cada cabelo branco é honrado aos olhos do Pai. Que cada vida vivida com esforço e com fé tem valor eterno. Que os anos acumulados não representam peso ou descarte, mas sabedoria e história. Anuncia que o Senhor tem os olhos voltados especialmente para os que o mundo tende a ignorar. Inspira nos filhos e nos familiares que estão afastados um desejo renovado de se aproximar. Que uma ligação seja feita hoje, que uma visita seja agendada antes que seja tarde demais, que as palavras de afeto que ficaram guardadas sejam finalmente ditas, enquanto ainda há tempo para serem ouvidas. Que quem tem um idoso em casa compreenda que a presença constante é um presente que não tem preço e que o tempo disponível é mais limitado do que parece. Que os idosos que estão sozinhos encontrem companhia de maneira inesperada. Que uma amizade nova apareça. Que uma comunidade os acolha. Que uma atenção chegue de onde menos se espera. Que a solidão seja substituída pela certeza de que são amados pelo Pai Celestial, mesmo quando os filhos da terra não conseguem estar presentes da forma que deveriam. Que cada pessoa vulnerável que não tem mais forças para clamar por si mesma encontre nesta oração uma voz que clame em seu nome. Que a intercessão dos arcanjos chegue onde a voz humana não alcança mais. Que a graça desça sobre cada vida frágil e que o cuidado celeste supere qualquer descuido humano. São Rafael Arcanjo, visita cada idoso e cada vulnerável, representado nesta oração com tua presença restauradora e compassiva. São Miguel Arcanjo, protege cada vida frágil contra todo tipo de exploração, maus tratos e abandono. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada idoso que sua vida tem valor eterno e que o Senhor jamais os esqueceu. Que cada pessoa vulnerável representada nesta oração seja envolta pelo amor dos arcanjos e que sinta, mesmo em meio à fragilidade, que não está sozinha e que o céu está perto. Escreva com fé nos comentários. São Rafael, cuida dos idosos e dos vulneráveis da minha família. São Miguel Arcanjo, príncipe fiel das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que toca o coração de quem já passou por tanto que começou a questionar se a fé ainda faz sentido. Há pessoas unidas nesta oração que um dia tiveram uma fé vibrante, que oravam com facilidade, que acreditavam sem esforço, que sentiam a presença do Senhor de maneira quase tangível em suas vidas, e que hoje mal conseguem terminar uma oração sem que a dúvida interrompa, que olham para o altar onde um dia se ajoelhavam com alegria e sentem uma distância que não sabem como atravessar, que continuam fazendo os movimentos externos da fé, enquanto por dentro sentem que algo se apagou. É por essas almas, por esses corações que estão travando a batalha mais íntima que existe, a batalha de continuar acreditando quando tudo parece conspirar contra a fé, que esta oração se levanta agora com toda a força desta corrente. A fé não é a ausência de dúvida. A fé é a decisão de continuar mesmo quando a dúvida está presente. E há uma coragem enorme em cada pessoa que chegou até aqui carregando uma fé abalada, mas que ainda assim veio, que ainda assim levantou a voz, que ainda assim se uniu a esta corrente.
Isso já é fé. Isso já é suficiente para que o céu haja. São Miguel, reconhece a coragem de cada pessoa que chegou aqui com a fé fragilizada e que mesmo assim não desistiu completamente. Que essa coragem seja o ponto de partida para a restauração. Há quem perdeu a fé depois de uma perda devastadora, depois de perder um filho, um cônjuge, um pai, alguém que deveria ter ficado e que foi embora cedo demais. E que diante dessa perda, a pergunta que ficou foi a mais difícil de todas. Onde estava Deus? Por que permitiu? Por que não respondeu àquela oração que foi feita com toda a fé disponível? São Miguel não afasta essas perguntas com respostas fáceis. Pelo contrário, envolve quem as carrega com tua presença poderosa. Que eles saibam que o Senhor não tem medo das perguntas difíceis e que a fé que questiona é mais honesta do que a fé que finge que tudo está bem quando não está. Há quem se afastou da fé por causa de feridas recebidas dentro da própria comunidade religiosa, por palavras duras ditas por quem deveria ter amado, por julgamentos que vieram de quem deveria ter acolhido, por hipocrisia que foi testemunhada de perto e que fez com que a instituição parecesse incompatível com o Deus que ela deveria representar. São Miguel protege essas pessoas contra a confusão de identificar as falhas humanas com a ausência de Deus. Que a decepção com os homens não se torne decepção com o Pai. Que a ferida causada por pessoas dentro da fé não se torne o argumento definitivo contra a fé. São Rafael Arcanjo visita cada coração que está com a fé abalada e cuida das feridas que produziram esse abalo. A fé enfraquece quando a alma está ferida, quando há dor não curada, quando há perguntas sem resposta, quando há expectativas que foram frustradas, a fé fica vulnerável. Toca cada uma dessas feridas com tua presença restauradora, não para apagar as perguntas, mas para curar a dor que está por baixo delas. Que quando a dor diminuir a fé, possa voltar a respirar. Intercede também pelos que estão carregando culpa que os afasta do Senhor. Há quem acredita que errou tanto, que se afastou por tanto tempo, que fez coisas tão graves que o Senhor já não os recebe de volta. Que a porta da misericórdia se fechou para eles especificamente. Desfaz essa mentira, São Rafael. Que cada pessoa que está se sentindo indigna demais para voltar, saiba que o Pai corre ao encontro do Filho que retorna. Que a misericórdia é maior do que qualquer afastamento. Que não existe distância grande demais para ser encurtada pelo amor do Senhor. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada fé abalada representada nesta oração uma mensagem que precisa ser ouvida com clareza. O Senhor não desistiu de nenhuma das pessoas que estão aqui. Que o silêncio que foi interpretado como abandono não era abandono. Que as provas que abalaram a fé não eram punição. Que o Deus que parecia distante esteve presente em cada momento, mesmo nos mais escuros, mesmo nos mais confusos, mesmo nos que pareciam completamente desprovidos de qualquer sinal do céu. Inspira um novo começo. Que a fé que está sendo restaurada não seja uma cópia da fé que existia antes, mas algo mais maduro, mais profundo, mais sólido. Uma fé que já passou pelo fogo e que saiu do outro lado não destruída, mas purificada. Uma fé que não depende de sentimentos agradáveis para continuar. Uma fé que não precisa de respostas para todas as perguntas para seguir em frente. Uma fé que aprendeu com as dúvidas e que ficou mais forte por causa delas. Que cada pessoa que chegou aqui com a fé fragilizada saia com algo reacendido dentro do coração. Que não seja necessariamente uma grande experiência mística, mas um pequeno sinal concreto de que o Senhor está presente. Uma paz inesperada, uma palavra que chegou no momento certo, uma certeza suave que se instalou onde havia apenas dúvida. Que esse pequeno sinal seja o começo de uma restauração que vai crescendo dia após dia. São Miguel Arcanjo defende a fé de cada pessoa desta oração contra todo ataque que tenta apagá-la definitivamente. São Rafael Arcanjo cura as feridas que produziram o abalo na fé e restaura o desejo de acreditar. São Gabriel Arcanjo anuncia que o Senhor está perto de cada coração que busca mesmo com fé pequena e frágil. Que cada fé abalada encontre nesta oração o começo de uma restauração que a torne mais profunda e mais inabalável do que nunca foi antes.
Escreva com fé nos comentários. São Miguel restaura e fortalece a minha fé. São Rafael Arcanjo, restaurador dos vínculos que o tempo e a dor foram desgastando, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que mora no coração de muitos que se uniram a esta corrente de fé. Há casamentos aqui representados que começaram com amor genuíno, com promessas sinceras, com sonhos compartilhados e que ao longo do caminho foram sendo corroídos por disputas pequenas que se tornaram grandes, por silêncios que se acumularam, por distâncias que foram crescendo sem que ninguém percebesse exatamente quando tudo começou a mudar. Há casais que hoje dividem o mesmo teto, mas vivem em mundos completamente separados. Há cônjuges que mal se olham nos olhos. Há lares onde o amor que existia foi sendo substituído por convivência fria, por obrigação, por medo de romper o que ainda resta. É por esses casamentos, por esses lares, por esses corações que ainda guardam uma centelha do que um dia foi uma chama intensa, que esta oração se levanta agora com toda a fé e toda a esperança desta corrente. Tu que conheces a profundidade dos vínculos humanos, tu que enxergas o amor que ainda existe escondido sob camadas de mágoa, de cansaço e de decepção, estende tua mão restauradora sobre cada casamento representado nesta oração. Não há distância afetiva grande demais para ser encurtada pela graça. Não há coração tão endurecido que o amor de Deus não possa amolecer. Não há casamento tão desgastado que a intercessão celeste não possa renovar. Chega onde os esforços humanos já se esgotaram e faz o que somente o céu é capaz de fazer. Há casamentos que estão à beira de um divórcio, que nenhum dos dois verdadeiramente quer no fundo do coração, mas que nenhum dos dois sabe como evitar. Há cônjuges que chegaram a um ponto de tanto cansaço que a separação parece mais fácil do que o esforço de reconstruir. Há casais que já tentaram tantas vezes resolver os mesmos conflitos sem sucesso que desistiram de tentar novamente. São Rafael chega antes que a decisão definitiva seja tomada. Que a graça seja mais rápida do que o desânimo. Que o amor que ainda existe, mesmo que enterrado fundo, seja despertado antes que o caminho de volta se feche. Toca o orgulho que impede o pedido de perdão. Há quem sabe exatamente o que precisa dizer para que a situação mude, mas que não consegue abrir a boca porque o orgulho fala mais alto do que o amor. Há quem esperou tanto que o outro desse o primeiro passo que se esqueceu de que qualquer um dos dois pode começar. Dissolve esse orgulho com tua ternura, São Rafael. Que o desejo de reconstruir seja maior do que o medo de se expor. Que a humildade necessária para dar o primeiro passo chegue de maneira sobrenatural a quem mais precisa. Cura as feridas específicas que estão impedindo a restauração. Há traições que foram perdoadas na palavra, mas que ainda doem na prática. Há palavras ditas em momentos de raiva que ficaram gravadas na memória e que voltam toda vez que o conflito reaparece. Há decepções repetidas que criaram uma desconfiança que compromete cada tentativa de recomeço. Toca cada uma dessas feridas com tua luz restauradora. Que o perdão que foi dado com a boca alcance também o coração. Que as memórias dolorosas percam o poder de definir o presente. São Miguel Arcanjo. Protege os casamentos que estão tentando se reconstruir contra as forças que trabalham ativamente para destruí-los. Há espíritos de divisão que se alimentam da discórdia conjugal. Há influências externas que incentivam a separação em vez de encorajar o esforço de restauração. Há terceiros que se colocam onde não deveriam, que alimentam conflitos em vez de promover a paz, que aproveitam os momentos de fragilidade de um casamento para criar situações de tentação e afastamento. Coloca a tua espada entre cada casamento, representado nesta oração e toda a força que tenta destruí-lo. Que a divisão não vença, que o que foi unido pelo Senhor não seja separado pela fraqueza humana. Guarda especialmente os casamentos que estão no meio de um processo de reconciliação. Os primeiros passos de um recomeço são os mais frágeis. Uma palavra mal interpretada, um momento de fraqueza, uma recaída em padrões antigos pode desfazer semanas de esforço. Protege esses processos delicados. Que a paciência necessária para reconstruir seja sustentada pelo céu.
Que os tropeços do caminho não sejam interpretados como sinais de que a restauração é impossível, mas como parte natural de um processo que leva tempo. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada casamento representado nesta oração que o Senhor ainda tem um propósito para essa união, que o que foi prometido no altar não foi apenas uma formalidade humana, mas um compromisso que o céu testemunhou e que o céu deseja ver cumprido. Anuncia que onde dois corações ainda guardam qualquer centelha de amor, existe material suficiente para que a graça trabalhe. Que a história desse casamento ainda não chegou ao seu capítulo mais bonito. Inspira gestos concretos de restauração. Que uma conversa aconteça hoje. Que uma palavra de afeto seja dita mesmo que pareça estranha depois de tanto silêncio. Que um gesto simples de cuidado quebre o gelo que foi se formando. Que o primeiro passo pequeno seja dado com coragem e que o céu honre essa coragem com uma resposta visível. Que cada casamento que foi entregue nesta oração receba um movimento de graça que o coloque de volta no caminho da restauração. Que o amor que parecia morto dê sinais de vida. Que a esperança que havia sido abandonada seja recolhida e cuidada pelo céu até que produza fruto. São Rafael Arcanjo restaura cada casamento ferido que foi entregue nesta oração. São Miguel Arcanjo protege cada união contra toda força que tenta destruí-la. São Gabriel Arcanjo anuncia que o Senhor ainda tem um propósito lindo para cada casamento que foi colocado sob a proteção dos arcanjos. Que cada lar representado aqui encontre o caminho de volta para o amor que um dia foi prometido e que o céu ainda deseja ver florescer. Escreva com fé nos comentários: São Rafael restaura o meu casamento e renova o amor da minha família. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos diante de vós neste momento com o coração nu e as mãos abertas, sem rodeios, sem palavras elaboradas, sem a pretensão de explicar o que já sabeis melhor do que nós mesmos. Há situações aqui representadas que simplesmente não têm mais solução humana disponível, que já passaram por todas as tentativas, por todos os caminhos, por todos os recursos que estavam ao alcance e que continuam paradas, fechadas, aparentemente sem saída. É por essas causas específicas, por essas histórias que chegaram ao limite do esforço humano, que esta oração agora se levanta com uma fé que não depende de entender, que não depende de ver, que não depende de sentir, mas que simplesmente confia que o céu age onde o homem não consegue mais chegar. Há pessoas unidas nesta corrente que estão carregando há meses, há anos, um pedido que nunca saiu do coração. Um pedido que foi feito em momentos de alegria e em momentos de desespero. Que foi renovado em madrugadas de choro e em manhãs de esperança renovada. Que sobreviveu a decepções, a atrasos, a silêncios do céu que pareciam respostas negativas, mas que na verdade eram convites para ir mais fundo na fé. Esse pedido está sendo trazido agora mais uma vez, com a mesma fé da primeira vez, com a mesma confiança de quem acredita que o Senhor ouve e que o Senhor age. São Miguel Arcanjo. Para cada causa que parece impossível representada nesta oração, levanta a tua espada de luz e declara que o impossível não existe diante do poder do Altíssimo. Que cada barreira espiritual que está impedindo a manifestação da graça seja derrubada agora. Que cada corrente que está prendendo a resposta seja quebrada com tua autoridade. Que cada obstáculo visível e invisível que está no caminho entre o pedido e a resposta seja removido com a força das milícias celestes. Não há fortaleza que resista diante do príncipe das milícias do Senhor. Age especialmente sobre as situações que envolvem decisões de outras pessoas. Há causas que dependem de um sim que ainda não veio. Há respostas que dependem de um coração que ainda não se abriu. Há reconciliações que dependem de uma mudança de posição que ainda não aconteceu. Há portas que estão nas mãos de quem ainda não as abriu. São Miguel, toca esses corações. Que os que precisam mudar de posição sejam movidos de maneira que não possam ignorar. Que os que precisam abrir portas sintam um impulso que não consigam explicar. Que os que precisam dizer sim sejam preparados pelo céu para dar essa resposta no momento certo.
São Rafael Arcanjo, sustenta os corações que estão esperando por um milagre que tarda. Há um desgaste específico que vem da espera prolongada por algo que se deseja com toda a alma. Um desgaste que vai minando as forças, que vai testando a fé, que vai fazendo a pessoa se perguntar se não estaria sendo ingênua em continuar esperando. Chega nesses corações cansados com tua presença restauradora. Que as forças sejam renovadas, que a fé seja sustentada, que o cansaço da espera não produza uma desistência que acontece na véspera da resposta. Cura também as feridas que foram causadas pelo tempo de espera. Há relacionamentos que sofreram por causa de uma situação que não se resolve. Há saúdes que foram comprometidas pelo estresse de uma espera prolongada. Há sonhos que foram adiados enquanto a pessoa aguardava uma resposta que não chegava. Toca cada uma dessas feridas secundárias com tua luz, que o dano causado pela espera seja reparado junto com a resolução da causa principal. Que a restauração seja completa e não apenas parcial. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que o céu guarda com cuidado e precisão, anuncia sobre cada causa impossível representada nesta oração que o Senhor tem o tempo perfeito para cada resposta. Que o atraso não é abandono. Que o silêncio não é negativa. Que cada dia que passou sem a manifestação da graça foi um dia em que algo estava sendo preparado nos bastidores do espiritual, para que quando a resposta chegasse, ela chegasse completa, sólida, inabalável e duradoura. Anuncia que o que foi pedido com fé não será esquecido. Inspira sinais concretos de que a resposta está próxima, que ainda hoje algo se mova, que uma porta que estava completamente fechada dê sinais de que está começando a se abrir, que uma situação que parecia absolutamente estagnada apresente um movimento inesperado, que uma pessoa certa apareça, que uma notícia chegue, que uma oportunidade se apresente de maneira que não deixe dúvida de que o céu está agindo. Que a fé de cada pessoa que trouxe uma causa impossível seja alimentada por um sinal visível que confirme que a oração foi recebida. Que cada causa impossível representada nesta oração encontre movimento a partir deste momento. Que o que estava absolutamente parado comece a andar. Que o que estava completamente fechado comece a mostrar sinais de abertura. Que o que parecia definitivamente encerrado seja reaberto pela graça que não conhece limitações humanas. Que cada pessoa que orou aqui com uma causa impossível no coração prepare o testemunho, porque a resposta está sendo preparada com o mesmo cuidado com que o pedido foi feito. Que a fé que trouxe cada pessoa até este momento de oração seja honrada pelo céu, com respostas que glorifiquem o nome do Senhor e que fortaleçam a fé de outros que ainda estão no começo da espera. São Miguel Arcanjo, remove todo obstáculo que está impedindo a manifestação do milagre. São Rafael Arcanjo, sustenta os corações que esperam e cura as feridas que a espera causou. São Gabriel Arcanjo, anuncia que o milagre está a caminho e que a fé de quem esperou não será envergonhada. Que cada causa impossível entregue nesta oração encontre no poder dos arcanjos do Senhor a força que nenhum esforço humano foi capaz de produzir. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, o meu milagre está a caminho. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo. Chegamos ao momento final desta oração, com o coração transbordando de gratidão e com a alma sustentada por uma certeza que nenhuma circunstância consegue abalar. O céu esteve presente em cada segundo deste tempo de clamor. Cada palavra que foi pronunciada com fé chegou ao trono do Altíssimo. Cada intenção que foi entregue com humildade foi recebida pelas mãos dos arcanjos do Senhor. E o que foi colocado diante do céu nesta oração não retornará vazio. Não pode retornar vazio, porque a promessa do Pai é que a oração do justo é poderosa e eficaz, e cada pessoa que se uniu a esta corrente de fé trouxe consigo uma fé que o céu reconhece e que o céu honra. Olhamos para trás neste tempo de oração e vemos tudo o que foi coberto pela intercessão dos arcanjos. O desânimo que tentava apagar a esperança foi confrontado pela luz de São Gabriel, que anuncia que o Senhor não abandona.
As feridas do abandono e da rejeição que marcaram corações por anos foram tocadas pela ternura de São Rafael, que cura onde nenhuma mão humana consegue chegar. As dívidas que sufocavam famílias inteiras foram apresentadas diante da providência que abre caminhos onde não existia nenhum. Os idosos e os vulneráveis que o mundo muitas vezes ignora foram cobertos pela proteção de São Miguel, que guarda os que não têm mais forças para se defender. A fé abalada que quase se apagou foi reavivada pela graça que não desiste de nenhum filho. Os casamentos que estavam à beira do colapso foram entregues ao amor restaurador que reconstrói o que o tempo e a dor desgastaram. E as causas impossíveis que pareciam definitivamente sem saída foram colocadas nas mãos do Senhor, que transforma o impossível em testemunho. São Miguel Arcanjo, sela agora cada vida que participou desta oração com tua proteção inabalável. Que o selo que foi colocado sobre cada pessoa, cada família, cada lar representado aqui, seja permanente e renovado a cada dia. Que, quando as dificuldades voltarem, porque elas voltam, cada pessoa se lembre de que está marcada pela proteção dos arcanjos. Que, quando o medo tentar se instalar novamente, a memória desta oração seja mais poderosa do que a voz do temor. Que, quando as batalhas se intensificarem, a certeza de que São Miguel está de guarda seja a âncora que impede qualquer afastamento da fé. Continua posicionando teus anjos ao redor de cada lar representado aqui. Durante o dia, quando os membros dessa família saem para o mundo. E durante a noite, quando o descanso os torna vulneráveis. Nos caminhos percorridos diariamente e nos ambientes frequentados. Nas decisões que precisam ser tomadas e nas situações inesperadas que ainda estão por vir. Que a proteção seja constante, firme e abrangente. Que nada que foi colocado sob tua guarda hoje seja deixado sem cobertura amanhã. São Rafael Arcanjo, conclui tua obra restauradora sobre cada vida desta corrente de fé. As curas que começaram durante este tempo de oração precisam continuar depois que as palavras terminarem. Os processos de restauração que foram iniciados aqui precisam ser sustentados nos dias seguintes. As feridas que foram tocadas precisam ser completamente curadas. Os relacionamentos que foram apresentados precisam ser acompanhados até a plena restauração. Os corpos que foram cobertos pela tua intercessão precisam sentir o efeito da tua cura de maneira progressiva e consistente. Sustenta especialmente os que saem desta oração ainda no meio da espera. Os que clamaram por saúde e que ainda aguardam a cura completa. Os que pediram por um casamento restaurado e que ainda estão no processo difícil de reconstrução. Os que entregaram dívidas e que ainda estão no caminho de saída do endividamento. Os que apresentaram uma causa impossível e que ainda aguardam o testemunho. Que a fé dessas pessoas seja sustentada pelo teu cuidado constante até que a resposta se manifeste de maneira completa. Que elas não desistam na véspera do milagre. São Gabriel Arcanjo, fecha esta oração com tua mensagem de esperança sobre cada vida que se uniu a esta corrente. Anuncia que o Senhor viu cada um que esteve aqui, que conhece cada nome, cada história, cada detalhe de cada situação que foi trazida até esta oração. Que nenhuma intenção foi ignorada, que nenhum clamor foi desperdiçado, que nenhuma lágrima que motivou este momento de fé passou sem ser registrada pelo Pai, que guarda cada gemido dos filhos que confiam nele. Anuncia também que os frutos desta oração serão colhidos no tempo certo. Alguns ainda hoje através de sinais concretos que confirmarão que o céu ouviu. Outros nos próximos dias, através de movimentos inesperados em situações que pareciam estagnadas. Outros ao longo das semanas e meses seguintes, através de transformações graduais que vão se tornando cada vez mais visíveis. E todos no tempo perfeito do Senhor que nunca atrasa e que nunca antecipa, mas que age com uma precisão que a mente humana só consegue reconhecer depois que a resposta chegou. Que cada pessoa que participou desta oração carregue consigo uma fé mais sólida do que a que trouxe ao chegar. Que cada coração que esteve aqui saia com uma esperança mais firme. Que cada alma que se uniu a esta corrente vá para os próximos dias com a certeza de que não está sozinha. Que os arcanjos estão de guarda
e que o Senhor está conduzindo cada detalhe de cada história com um cuidado que não falha. Que os testemunhos que nascerem desta oração sejam compartilhados e que cada partilha fortaleça a fé de outros que ainda estão no começo da jornada. Que esta corrente de fé continue crescendo e alcançando corações que precisam ouvir que o céu ouve, que os arcanjos agem e que nenhuma causa está perdida quando é colocada nas mãos do Senhor. São Miguel Arcanjo, sela esta oração com tua proteção eterna e inabalável. São Rafael Arcanjo, sela esta oração com tua cura completa e restauração plena. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua mensagem de esperança que não falha e não envergonha. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Se desejar apoiar ainda mais, você pode fazer sua contribuição clicando no comentário fixado. Que os santos arcanjos abençoem você e sua família.